Você já viu algum fato moral objetivo passando por aí? Já ouviu algum fato moral objetivo em algum lugar? Já tocou em algum deles? Não? Este é o Filosofia nos Trilhos e hoje eu vou responder a seguinte pergunta: que diabos seriam verdades morais objetivas? Bom, se a gente não consegue perceber esses supostos fatos morais por meio dos nossos sentidos de alguma maneira, nem mesmo por meio de instrumentos científicos ultra avançados, parece que se fatos morais existirem, eles não seriam entidades físicas, mas algum outro tipo de coisa. Claro, podemos nos perguntar, por que isso seria um problema? Primeiro, lá vai uma consideração metafísica. A tendência das descobertas científicas ao longo dos últimos séculos tem feito com que uma visão naturalista de mundo ganhasse cada vez mais espaço. Considere as descobertas feitas que apoiam o princípio da conservação de energia, que diz que nenhuma energia é criada, mas apenas transformada. Aceitando um princípio desses, parece que seríamos forçados a aceitar que tudo no universo obedeceria a leis determinísticas, inclusive os nossos pensamentos, diminuindo o espaço para a tese de que somos agentes livres. No caso, as forças vitais ou mentais não poderiam surgir espontaneamente, já que elas adicionariam uma energia ao mundo que não existia antes. Note que mesmo se aceitarmos que há uma aleatoriedade genuína a nível quântico, poderia ser defendido que as probabilidades seriam completamente determinadas por estados de mundo anteriores. E mais ainda, na frente da história da ciência, a tese de que haveria uma mente material também foi perdendo espaço, já que a gente poderia explicar os fenômenos fisiológicos, principalmente aqueles ligados aos neurônios, simplesmente apelando às forças físicas que a gente já encontra no resto da natureza. Ou seja, não seria preciso invocarmos uma mente material para explicar o modo como nós nos comportamos. Se não tivermos mais boas razões para acreditar em mentes imateriais ou outras coisas que as pessoas costumavam acreditar, como almas ou poderes mágicos, teríamos que concluir que verdades morais objetivas seriam um ponto fora da curva. Elas seriam diferentes de tudo que conhecemos. Elas seriam talvez as únicas coisas não físicas que existem. Para usar o vocabulário de John Mackey, que é um grande antirrealista moral, verdades morais seriam estranhas, no inglês, queer. Como esses deveres morais poderiam ser verdadeiros, mesmo se ninguém valorizasse os fins da moral? Se deveres categóricos do tipo você deve fazer X dependesse de instituições, de culturas ou outras coisas assim, não seria mais fácil aceitar que esses deveres existem? Além desses problemas, a gente também teria um problema epistêmico. Ou seja, como é que a gente poderia sequer conhecer essas verdades morais objetivas? Muitos passaram a defender, por conta daquelas descobertas científicas que eu mencionei anteriormente, que a gente não pode descobrir nada que não tenha poder causal, e que tudo que tem poder causal é físico. Se não podemos ser causalmente afetados por essas coisas, como é que a gente pode saber que essas coisas existem? Ou seja, se só podemos conhecer o que é físico e fatos morais objetivos não são físicos, ou não possuem propriedades físicas, não podemos ter conhecimento moral. Assim, parece que achar que podemos ter conhecimento de coisas não físicas nos requeriria que também achássemos que possuímos um certo aparato mental misterioso que nos permite conhecer essas coisas não físicas. Mas aceitar que existe algum tipo de aparato desse tipo seria, digamos assim, muito misticismo, né? Até existem posições que defendem que fatos morais são fatos naturais. Mas um dos problemas mais difíceis que essas posições acabam enfrentando seria o seguinte: fatos morais não seriam fatos sobre como o mundo é, mas sim sobre como ele deveria ser, ou como ele deve ser, ou sobre as coisas que importam. Parece que a moralidade possui uma natureza diferente do que aquelas coisas que são apenas descritivas e não prescritivas. Por conta de pontos como esse e como a crítica clássica à tese de que existem verdades morais objetivas questiona como fatos morais não naturais poderiam existir, eu vou me ater a uma defesa de verdades morais objetivas que aceita que fatos morais não são naturais. Caso queiram, mais pra frente eu posso gravar algum vídeo sobre posições naturalistas que defendem verdades morais objetivas.
Um dos primeiros pontos que podem ser feitos na defesa de verdades morais objetivas que correspondem a fatos não naturais seria a de que fatos morais não seriam pontos fora da curva. Existem outros tipos de fatos que teriam uma natureza análoga às dos fatos morais. Pense nas verdades da lógica ou da matemática. Números e validade lógica não existem no espaço e no tempo. Ainda assim, parece que há verdades lógicas e matemáticas. 2 mais 2 igual a 4 seria uma delas. Há números primos acima de 100 também seria outra delas. E há infinitas verdades matemáticas. Uma possível verdade lógica seria o famoso modus ponens, que diz que se é verdade que P, e também é verdade que se P, então Q, segue-se que é verdade que Q. Por exemplo, se for verdade que eu sou humano e também for verdade que se eu for humano eu sou mortal, teremos que concluir que eu sou mortal. Não parece ser necessário fazer experimentos empíricos para descobrir coisas como essas. E não precisamos nem nos ater às sentenças que são verdadeiras simplesmente em virtude do significado de seus termos. Uma sentença que não parece ser verdadeira apenas em virtude do significado de seus termos, ou seja, uma verdade sintética, seria a seguinte: nada pode ser apenas verde e apenas vermelho ao mesmo tempo. Vermelho não significa, entre outras coisas, não ser verde, e vice-versa. Verde não significa, entre outras coisas, não ser vermelho. E por mais que tenhamos adquirido os conceitos de verde ou de vermelho por meio da experiência, isso não significa que a relação entre os termos verde e vermelho nessa sentença seria adquirido por meio da experiência. Não buscamos e nem precisamos ver se há alguma coisa, empiricamente, que é apenas verde e apenas vermelho ao mesmo tempo. Assim, o conhecimento moral poderia ser adquirido da mesma maneira que a gente adquire o conhecimento de verdades lógicas e matemáticas, sem precisarmos de algum aparato mental misterioso, como aquele mencionado pelo Mackey. A gente simplesmente usaria a nossa razão para adquirir essas verdades morais. Ok, mas aí a gente volta para aquele mesmo problema que a gente viu no começo. A gente consegue dar uma explicação de como o nosso conhecimento empírico pode se dar. Os objetos da experiência acabam tendo uma relação causal com a gente, e então a gente consegue dar uma explicação de como é que esse conhecimento pode se dar. Já números, fatos lógicos ou supostos fatos morais, se não forem naturais, dificilmente teriam algum tipo de poder causal, como os achados científicos que eu mencionei parecem apontar. Quanto a isso, alguns filósofos defendem algumas teses bem interessantes. O Russ Shafer-Landau, por exemplo, defende que propriedades morais, isto é, qualidades morais de ações ou de pessoas, são completamente constituídas por coisas físicas ou coisas naturais. Ou seja, aquelas coisas que podem ser investigadas por ciências empíricas. Porém, ao mesmo tempo, ele defende que essas propriedades ou fatos morais não seriam idênticos ao que eles são constituídos. Assim, seria possível termos algum tipo de ligação causal com essas propriedades morais ou fatos morais. Uma coisa que indica que esse pode ser o caso é que a gente nunca vai ter duas ações que são completamente idênticas, em circunstâncias completamente idênticas, ao mesmo tempo que uma das ações será certa e a outra será errada. Se duas ações se diferem em suas propriedades morais, isto é, se uma ação é certa e outra ação é errada, isso se deve a diferenças em suas propriedades naturais. Mas mesmo se devendo a isso, as propriedades de ser certo ou de ser errado não seriam idênticas às propriedades das quais elas são constituídas. Por exemplo, isso seria análogo à propriedade de ser uma estátua. Mesmo que uma estátua seja 100% composta de argila, isso não significa que a propriedade de ser uma estátua é a mesma propriedade de ser uma argila. Se alguém destruir completamente uma estátua de argila com um martelo, por exemplo, a estátua deixará de existir, mas a argila continuará a existir. E o mesmo se dá com a moralidade. Se uma pessoa A rouba uma pessoa B em uma circunstância Y e a ação de A é errada, então, se uma pessoa C rouba uma pessoa D na mesma circunstância Y, a ação de C também será errada, a não ser que haja algum fato sobre C ou D que seja relevantemente diferente de A ou B, de modo a fazer com que a ação de C seja correta ou pelo menos não errada.
Claro, isso não significa que a estátua teria poderes causais independentes da argila da qual ela é constituída. E o mesmo valeria para propriedades morais. Mas requerer que algo tenha poderes causais independentes para que estejamos justificados a acreditar nesse algo talvez seja requerer demais. É plausível dizer coisas como devemos acreditar no que existe, e provavelmente aqueles que rejeitam a tese de que algo pode existir mesmo sem ter poderes causais independentes, acreditam que devemos acreditar na negação dessa tese. E o termo devemos está sendo usado no mesmo sentido que usamos na frase devemos acreditar no que existe. Mas se devemos acreditar na negação dessa tese e esse dever não possui poderes causais independentes, segue-se que devemos acreditar em algo ao mesmo tempo que não existe o dever de acreditar em algo, o que seria pelo menos uma aparente contradição. Ou seja, parece que devemos aceitar que há deveres sobre o que acreditar. Claro, esse não seria um dever moral, mas seria um dever epistêmico, sobre o que nós estamos justificados a acreditar. E se há deveres epistêmicos como esse, apesar de esses deveres não terem poderes causais independentes, não há por que rejeitarmos que há deveres morais sem poderes causais independentes, simplesmente porque eles não possuem esses poderes. É também possível argumentar que verdades morais objetivas não possuem poder causal nenhum, nem mesmo poder causal dependente, como aquele que o Schaefer-Landau defende. O filósofo Derek Parfit defende uma visão como essa, mas eu vou deixar essa para um próximo vídeo. O que eu vou falar agora é sobre outra visão de Parfit sobre verdades morais objetivas. Ele defende que essas verdades, assim como as verdades lógicas e matemáticas, existem, mas que existem não ontologicamente. Um exemplo que ele dá para mostrar isso é o seguinte: alguém poderia dizer que não poderia ter sido o caso que nada tivesse existido, porque se nada tivesse existido, haveria a verdade de que nada existe. E isso é uma contradição. O Parfit diz que poderia sim ter sido verdade que nada existisse, como grande parte de nós aceitaria. E ele ainda diz que isso não seria uma contradição. Isso porque o verbo existir, na parte da sentença que diz que se nada tivesse existido, teria um sentido diferente do verbo haver em haveria a verdade de que nada existe. Assim, nada poderia ter existido ao mesmo tempo em que haveria a verdade de que nada existe. Esse primeiro sentido de existir seria o sentido de existir ontologicamente, enquanto o segundo seria o sentido de existir não ontologicamente. Da mesma maneira, também poderíamos dizer que existiria não ontologicamente a verdade de que há números primos acima de 100, ou a verdade lógica de que o modus ponens é uma regra de inferência válida, ou se formos para o âmbito dos valores, a verdade de que teria sido muito melhor se existissem pessoas felizes. Claro, esses argumentos não demonstram que verdades morais objetivas existem, mas eu acho que eles são o suficiente para lidar bem com as objeções clássicas a essa tese. Caso queiram saber mais sobre assuntos relacionados a esse ou a outros assuntos da filosofia, se inscrevam aqui no canal. E não esqueçam de dar um joinha aqui no vídeo. Até a próxima!